tempo dos meus pais, já naquele tempo que eu ouvia falar, foi até quando eu ouvi falar no fado. E então dizia que eles que corriam o fado, quando os pais tinham 7 filhos seguidos, e se fosse rapaz, tinha de lhe pôr o nome Adão, para não correr o fado. Se fosse rapariga, era Eva, para não correr o fado. Acontece que quando eles iam correr o fado, aonde essa pessoa que ia correr o fado, espolinhava-se ou se fosse de um cão, corria o fado de cão, se fosse de gato, tinha de correr 7 encruzilhadas. E então fazia muito barulho, que por onde ele passasse toda a gente dava fé. Então, eles tiravam a roupa, que eles iam nus, tiravam a roupa e pô-la em cima de uma árvore alta para ninguém lhes chegarem. Porque se alguém a queimasse, eles cobravam o fado. Mas acontece que uma ocasião um senhor que espetou uma forquilha num animal, penso que era um cão, num animal, e ele ficou ali nu à beira dele. E assim parou o fado. Isto é o que eu sei, o que eu ouço. Olha, aquilo que eu sei que a minha avó contava é que havia antigamente pessoas que corriam o fado, que saíam de noite de casa depois da meia-noite e andavam toda a noite até aparecer o dia. E depois é que iam para casa. Mas elas transfiguravam-se, ou numa cabra, ou numa ovelha, ou num cão. E por isso houve uma ocasião que, segundo o que eles contam, o que é a lenda, não é? Uhum. Que ia uma cabra sempre atrás de um senhor e o senhor ia a cavalo e ela ia sempre atrás dele. E ele, onde é que raio saiu esta cabra? E ia para lhe deitar a mão e pegou num coiso do cavalo, daqueles que eles trazem, e fez-lhe assim, que era para ver se ela fugia. E ela parou, ficou a verter sangue e transformou-se numa pessoa. Era uma rapariga, estava toda nua. E ele ficou muito parvo, muito admirado com aquilo, mas como ele se calhar já tinha ouvido falar, pegou na capa que trazia, que era no inverno, ele trazia daquelas capas alentejanas, pegou nela e embrulhou-a na capa e foi levá-la à casa. E disse aos pais que estivessem descansados, porque os pais sabiam que ela saía de noite, mas eles não davam por ela. Uhum. É quase como uma pessoa sonâmbula, só que as sonâmbulas saem, que eu já estive numa casa que a miúda saía se a gente tivesse a porta aberta. Uhum. A gente é que lhe tirava a chave da porta. E então ele foi levá-la, os pais agradeceram-lhe muito. E outra vez também, segundo eles dizem, que aparecia também em cão, mas era um homem. É por isso é que dizem o lobisomem, sabes? Deve ser dessa história. Essas histórias vêm daí. Pois. E a minha avó, por acaso, contava muito essas coisas, porque ela, sei lá, contava-lhe também ela quando ela era pequena. Pois. E quer dizer, eu nunca vi. Mas uma ocasião, o meu tio, que era irmão da minha mãe, morava ali para Carvalhosa, e dizia-lhe que ia de noite aqui, que era rapaz, e veio namorar. E depois que ia embora, que chegou ali à presa do Carvalho e ouviu muito barulho. E que viu ali muita gente a dançar, raparigas só, todas nuas, a dançar na presa do Carvalho. Uau. E elas a rir-se, que se riam muito. E diz ele que depois queria ir embora e que o caminho era o mesmo e que não dava o caminho. Diz ele, só de manhã é que eu consegui ir para casa. E isso foi o meu tio que nos contou. Certo. Isso foi ele que nos contou. Agora é assim, filha, a gente não sabe se essas coisas eram verdade. Pois. Sabemos aquilo que nos contaram, não é? Bem. Eles contavam essas histórias antigas, estas coisas que bem, a gente às vezes vê nos filmes, coisas dessas, não é? Daqueles. Portanto, filha, é isso que eu sei de correr o fado. Mas diz que havia muita gente nessa altura, raparigas, que acontecia isso. Diz que já nasciam com isso, ou
nasceu com esse dom, ou não sei o quê. Olha. Ora, muito boa tarde a todos. Obrigada aos dois por estar aqui. Para quem nos está a ouvir, eu chamo Carolina Mendes e coordeno o projeto Stay to Talk, Instituto de Imersão Cultural. Ora, aqui nos encontramos com este propósito pela via mais usada ultimamente, em tempos de pandemia, mas não queremos fazer sozinhos, correu-se dos seus leitores, Dr. Alberto. Para entender o que está para além destas 287 páginas de viagem. Olá Vera, e obrigada por estares aqui connosco. Propomos-nos saber mais sobre um livro que é um bom exemplo de inspiração na oralidade do povo de Penafiel, do povo do Norte ou do povo português. Falamos do livro então A Arte de Caçar Destinos. Doutora, obrigada. Desde logo nós nos identificamos muito com este livro, porque o Stay to Talk tem vindo ao longo destes anos a trabalhar com a comunidade, com a sociedade, no sentido de fazer alguma investigação e de registar este património imaterial. Temos várias horas de conversa com pessoas locais que nos contam histórias de vida, lenga-lengas, tradições, recolhemos fotografias e este livro veio dar um passo mais à frente, que é pegar nisso tudo e transformar isso tudo em contos, não é? Eu começaria, antes de irmos ao livro, começaria por lhe perguntar como é que está a viver esta situação de confinamento? Será que nos dá mais alguma disponibilidade para construir estes contos? Uma saudação à Carolina e à Vera, obrigado por este convite. O confinamento é sempre uma situação nova e estranha, mas que depois se vai entranhando e que nos vai permitindo olhar para a vida de outra forma. Neste caso, no meu caso, eu procurei, do ponto de vista pessoal, relaxar mais um bocado do frenesim do diário que vinha tendo, sobretudo ao nível profissional, e aproveitar também para pôr algumas leituras em dia, e também trabalhar na minha profissão, nomeadamente em situações, casos que tinha, enfim, mereciam mais estudo e que, não tendo que ir ao tribunal, não é? Fiquei com mais tempo para poder dedicar-me a eles. E, portanto, foi aproveitando a oportunidade que esta situação trouxe e esperar serenamente que ela passe, e tenho a certeza que vai passar, certamente com lições, certamente com um pagamento que a sociedade vai ter de fazer, todos em coletivo, por tudo o que está a acontecer, mas procurando retirar também algum prazer do momento de muitas vezes estarmos mais sós e podemos aproveitar para fazer coisas que gostamos nesta maior quietude. E tu, Vera, como é que estás a viver este tempo? Além de ter feito outro filho. Exatamente. É que eu estou mais inchadinha porque, pronto, se me der aquilo de enjoo já sabe o que é. É muito recente. Estás a publicar a notícia, já reparaste? Eu vou explicar porquê, porque ontem fui fazer a minha eco, a primeira, está tudo bem, já dei a notícia à família. Ou seja, isto é para mostrar que existe uma luz no fundo do túnel, que nem tudo é mau do que se está a passar. Assustou um bocadinho por causa desta situação toda, as máscaras e isso tudo, mas ao mesmo tempo põe a pensar, poças, isto não aconteceu por acaso. Por isso, se aconteceu agora, é porque realmente vai ser especial, vai ser uma luzinha nas nossas vidas e tudo vai correr bem. Ainda me deu mais tranquilidade e deu mais vontade de pintar. Lá está mais a tela, porque lá está. Eu sou da área social, tal como o Dr. Alberto Santos, que gosta, né, tem a sua profissão, temos o nosso lado profissional, mas gostamos na mesma da leitura, no meu caso é mais a pintura. Acho que ter outras atividades, principalmente nesta altura do campeonato, faz-nos bem. Claro. Isto porquê? Porque uma pessoa que esteja só virada para a profissão, eu acho que depois de estar neste confinamento, isso não deve fazer muito bem, não é? Exatamente. Porque não sabem o que é que devem fazer além da profissão. E para além da profissão, estar só focado, por exemplo, a ver notícias, não é? Exatamente. Acaba por ser... Eu desisti de ver notícias, vejo, mas lá está.
o foco não é só isso. O É foco, verdade, além agora a vida é mais isso. do crescimento da família, não é? O foco está a ser a pintura também, que já não tinha tempo, como o Dr. Alberto não tinha tempo, e fica já uma pergunta depois para o Dr. Alberto, é se esta altura de confinamento, se este momento fez também com que surgisse depois novas ideias para um novo livro. Deste lado surgiram novas ideias para umas novas telas, por exemplo. Já tenho o desafio da Carolina há algum tempo uma exposição, quem sabe se não é agora. Ora, vamos lá. Nunca tinha tempo. Eu acho que nos temos que desafiar como seres humanos todos os dias. Sim. Se nós não tivermos desafios, acho que paramos, estagnamos e não pode ser, não é? Temos que sonhar todos os dias. Muito bem. Então, Dr. Alberto, quer responder já à questão? Sim, muito rapidamente. Normalmente os momentos que quebram as nossas rotinas, em que há uma disrupção do nosso cotidiano, são momentos que nos fazem pensar e, portanto, a resposta é sim, tenho estado a pensar de que modo estes tempos podem, como é que eu os pude aproveitar para ir pensando em histórias e como é que eles podem eventualmente enquadrar-se em futuras histórias. Muito bem, muito bem. Bem, então focamos no livro e eu começaria por lhe perguntar se realmente é mesmo assim, se este livro foi inspirado na oralidade das pessoas e se... Porquê é que fez isso? Bom, este conjunto de histórias, elas são muito influenciadas pela minha infância, no fundo pela minha memória. Eu acho que há todos nós, ou seja, os seres humanos ao longo das várias épocas da sua existência, sobretudo no passado, eles sempre gostaram de histórias e de contar histórias e de relatar factos, quer mais mitológicos, quer mais lendários, quer daquilo em que acreditavam, quer as sagas familiares, etc., iam sendo transmitidas através da oralidade. E a minha infância foi muito vivida com essas, à volta da lareira e à volta não havia propriamente o acesso à internet e à televisão, como hoje está tão difundida, e portanto era mais pela transmissão oral que as coisas se faziam. E como nasci e vivi numa aldeia, ainda antes da época de haver eletricidade, ainda me lembro do tempo em que lá foram colocar a eletricidade, vivi numa aldeia onde existiam precisamente muitas dessas ocorrências sobrenaturais que as pessoas, os vizinhos, a minha avó, etc., iam contando acerca delas mesmas e sobretudo daquilo que parecia incompreensível, do sobrenatural, do fantástico, do mágico, dos ciclos da natureza, como é que eles se enquadravam com os momentos das festividades das nossas terras e, portanto, ao longo da vida fui também investigando um pouco sobre a nossa própria mitologia, sobre os cultos ancestrais, aquilo que passou, que foi cristianizado, tudo isso foram sempre temáticas que me foram interessando e de repente comecei a escrever histórias, pequenas histórias com essas memórias. São recortes das minhas memórias misturadas com a investigação que fui fazendo sobre o nosso passado, sobre a mitologia, sobre as lendas, etc., sobre as figuras mágicas e fantásticas que por aqui povoavam as nossas aldeias e os nossos vales, os nossos campos, os rios, etc. E de repente achei que devia colar esse património imaterial, que são essas histórias e as lendas, ao nosso património material, aquele que está no território. E, portanto, todas as histórias, praticamente, têm associadas, para além da lenda, a um local concreto. Neste caso, no Correr do Fado, ele passa-se em Luzim e nós vamos visitar ali o Menir de Luzim, as pegadinhas de São Gonçalo, as gravuras de Lomar e todo aquele património que se debrua sobre o Tâmega, perdão. Sei lá, outro no conto A Filha da Viúva, estamos ali no ambiente de Quintandona, de Sombra da Deusa estamos no Castro de Montemozinho, e portanto, entre outros contos que temos neste livro, e cada conto, cada história
tem por trás precisamente um lugar, tem ou um monumento, ou um candil, que como é o caso do segundo conto, do Gênio do Candil, que apareceu ali em Croca. E, portanto, eu achei que era uma forma de homenagear e de aproveitar esse rico património que temos para associá-lo precisamente ao nosso património material, aos nossos contos, enfim, às nossas lendas, que eu acho que era muito importante, que é muito importante que elas fiquem, enfim, para o futuro, já quem o tenha feito de outra forma, mas fiquem pelo menos publicadas. E porquê? Porque muitos autores noutras zonas, noutras geografias, nomeadamente na América Latina, aproveitam muito essa oralidade e esses contos, esse património material, para escreverem livros com grande sucesso, naquilo que se chama o realismo mágico, ou o realismo fantástico. E eu acho que nós temos um património também maravilhoso e que podia também aproveitar esse património para fazer histórias. Até do Dr. Alberto, porque foi inspirado realmente na infância. Uma das minhas perguntas também vai de encontro, porque apesar de ser um bocadinho mais nova, só um bocadinho mais nova que o Dr. Alberto, eu também cresci com esse ambiente. Nós também somos de uma aldeia, e também ainda havia a lareira, aqueles serões que nós fazíamos, que agora... Tão ricos, não é? Tão ricos, principalmente com as pessoas mais velhas, e eu andava tolhida, doutor, tolhida quando era miudinha, mas é palavra mesmo, é uma palavra que agora nem se usa muito, mas que se usava na altura, porque falava-se muito daquela expressão de correr o fado. E então diziam, nós temos que antes da meia-noite sair, não sei o quê, porque depois fulano vai correr o fado. Correr o fado é uma expressão que se vai ouvindo nestes serões. Eu própria cresci com essa expressão, não sabia o que era, e lá está. E eu tinha medo. O doutor, na sua infância, quando ouvia isso, o que é que acontecia? Tinha medo ou curiosidade? Ou uma mistura das duas coisas? Eu acho que era, por um lado, medo, sim, e até vou contar um caso em que me gerava mesmo medo, e, por outro lado, o fascínio por essa magia, e, obviamente, também alguma curiosidade, não é natural. Havia um lugar, eu quando era criança, não consigo situar a minha idade, mas sei que era criança ainda a tomar conhecimento da minha existência, e como era o filho mais velho, e não havia supermercado, nem havia mercearia ali por perto, portanto o leite que se tomava em casa ia-se buscar a uma vaca, ia-se a um labrador que tinha vacas e ordenhavam as vacas e nós íamos com a leiteira buscar o leite. E eu ia buscá-lo sempre assim ao final da tarde, e portanto quando saía de casa estava a escurecer, e quando voltava já estava as primeiras sombras da noite a chegar. E havia uma zona por onde eu tinha de passar, que tinha uma mina, e onde se dizia que vivia uma bruxa. E portanto eu, cada vez que tinha de passar lá, porque não tinha solução, tinha que mesmo passar naquele caminho, eu sentia, ainda agora, lembrando-me desse momento, eu sinto os meus calafrios de lembrar-me quanto eu me arrumava para todo o outro lado do caminho, a passar, a ver qualquer barulho que ocorresse naquele momento. Para mim era o sinal de que a bruxa estava a dar sinal de si. E portanto eu acreditava piamente que ela vivia dentro daquela mina que estava por trás do muro do caminho, e portanto foi uma situação real, e para mim ela existia mesmo. Depois havia as pessoas que também corriam o fado por ali, pessoas que transformavam de noite em seres mutantes, portanto alguns eram em cavalos, outros em lobos, enfim, em vários animais. Eu ficava pasmado a olhar para as pessoas, mas quem me dizia, na verdade era a minha avó, dizia, olha, aqui ele corre o fado. Eu disse, mas corre o fado porquê? Porque ele vai de noite, sai de casa, transforma-se num animal, depois vai para cima de um pinheiro, tira lá as roupas e anda a correr e a saltar aí a fazer pantominas durante a noite, e depois volta de manhã outra vez para a sua cama. E eu perguntava, mas porquê que o homem há de fazer essas coisas? E lá ela explicava, porque não lhe puseram o nome de Adão, por sua seita de Eva,
e era o 7º filho, uma coisa assim. Se nós hoje formos a ver as pessoas mais antigas, sobretudo, que se chamam Adão ou que se chama Eva, provavelmente vamos descobrir que são o 5º ou o 7º filho de uma casa, de um casal. E, portanto, esse feitiço só se quebrava se eles levassem com o aguilhão, que era aquela vara na ponta com um prego, uma ponta metálica com que se espetavam os animais, espetavam os bois, picavam os bois para eles andarem. E, portanto, se conseguisse apanhar um desses animais e espetasse o aguilhão, ele quebrava-se o enguiço para sempre. E eu imaginava, eu gostava também de correr o fado. Porque assim era a forma de eu sair de casa, andar a passear e a saltar, só não queria era que me espetassem o aguilhão, obviamente. Era a forma de poder sair de casa e conhecer o mundo, assim, durante a noite. Havia também ouvi também uma outra pequena história ligada a isso, que não era muito transversal lá na minha região, mas numa outra, em que se dizia que uma forma de evitar também que uma criança pudesse correr o fado era dar-lhe a água do colavado. E isso vai muito... Não havia há tanto tempo. Que a água, sabem o que é a água do colavado? Depois de tomar banho o bebê, não é? Primeiro o bebê, depois com a primeira água, o primeiro banho, dar-lhe esse banho que é precisamente para lhe tirar todas as possibilidades de ficar associado a essas magias. E, portanto, Vera, toma lá cuidado. Agora com o filho para a sua criança. faz milagres. Mesmo. Nós temos que pensar noutra coisa. Ainda bem que o Dr. Alberto pegou nestas histórias. E porquê? Porque se formos a pensar, realmente estas tradições, se não forem contadas, escritas, isto vai-se perdendo no tempo. Mesmo. E porquê também? Quem é que agora, hoje em dia, consegue ter 5 ou 7 filhos? Não é? Porque se formos a pensar nisso, até vamos deixar de ter, não é? Vai deixar de haver o correr o fado. Não é? A expressão perde-se, não é? Não, hoje não se corre o fado porque ninguém tem 7 filhos, portanto, não. Já ninguém, por isso, essa razão e a televisão também, e a eletricidade acabaram com os fados. Também, lá está, basta termos luz, na altura não tínhamos luz, o não ter luz assustava, não é? Ouvia-se as sombras. É o cenário ideal para se criar uma história. Tal e qual. Por isso é que para a imaginação e para a mente criar histórias irreais e surreais e imaginárias e fantásticas. Isso é tão bom. Vera, tu também tiveste um familiar idêntico à personagem deste conto, não foi? É muito importante. Porquê é que eu escolhi e debrucei mais neste conto? Porque pouca gente fala num caixeiro viajante. E na altura, caixeiro viajante, eu chamo muita atenção por isso mesmo. Porquê? Porque eu cresci com a ideia que o meu avô Oliveira, o avô materno, era caixeiro viajante. E eu na altura, o que é um caixeiro viajante? Porque ele depois, entretanto, olha, lá está, ele teve 12 filhos, e o 7º e o 5º não há nem Adões nem Evas. Por isso, se calhar, muitos já correram o fado. Não sei, isso é outra história. Mas pronto, isto tudo porque o que é que me chamou a atenção é que hoje em dia já ninguém ouve falar num caixeiro viajante. É uma profissão muito antiga, em desuso, não é? Muito antiga, usava-se porque lá, na altura não havia transportes, não é? Então vinha o caixeiro lá com determinadas, se aqui não havia bananas em Penafiel, mas havia no Porto, traziam as bananas para cá e levavam os salpicões para o Porto, por exemplo. E havia esta troca. E o que é que me chamou a atenção? Porque é que o Dr. Alberto escolheria o caixeiro viajante, não é? Para contar, se vamos a ver a história do primeiro conto. É porque era alguém que vinha de fora e achava diferente o que se estava a passar nesta aldeia? É essa a questão. Sim, é uma ideia interessante essa, porque ela encaixa-se como o caixeiro viajante na ideia que formei quando decidi criar essa personagem. No fundo, o caixeiro viajante era a pessoa que levava não só as mercadorias, mas que levava também as notícias, que trazia o mundo de fora para dentro de uma aldeia pequena, de uma terra pequena. E, portanto,
como ele vinha de uma cidade, vinha de uma zona mais urbana, estranhava-se mais e surpreendia-se mais com os acontecimentos de uma terra, e era suposto ser eventualmente mais evoluído em termos de conhecimento do mundo, não é? Porque ia passando por muitas terras e vivia, neste caso, vivia na cidade, não era como a senhora Oliveira que vivia mais no interior. Mas este caixeiro viajante, no fundo, tem esse lado simbólico, que é o contraponto entre a terra que ainda vive dentro das suas tradições, com essa magia e o maravilhoso e o estranho a acontecer, e o homem que vem de fora e que não está a contar e que se surpreende e que se estranha com todos aqueles fenómenos que ali estão a acontecer, e portanto faz o contraponto entre o lado urbano e o lado rural. Mas lá está, foi preciso ler este conto para me colocar hoje em dia, por exemplo, no lugar do meu avô. O meu avô ainda é vivo, tem 92 anos, com 12 filhos, ele merece um livro. E eu consegui perceber, através da história do Dr. Alberto, porque aquilo é tão moderno em relação a tantas pessoas da idade dele. Já tinha mundo, não é? Porque ele foi muito cedo para o Porto, exatamente, ele foi muito. O mundo vive cá dentro. Lá está. E ele é das pessoas que eu conheço que mais devora livros todos os dias. Diz ele que no dia que parar de ler um livro à noite, então aí mais vale morrer, que não está cá a fazer nada. Doutor Alberto, em relação a este percurso que tem feito das pesquisas para os seus livros, que lições é que tira? Ou seja, vai buscar as histórias, as tradições, mas depois, para construir esse conto, vai buscar, por exemplo, a questão da profissão, não é? Que se encaixa aqui perfeitamente, mas vai buscar outras coisas, e aí depois põe tudo em cima da mesa e constrói a sua história. Este bichinho da pesquisa fica sempre ao longo dos livros e cada vez se vai aumentando, ou como é esse processo? Sim, eu gosto. É um processo que flui de uma forma nem sempre igual, mas basicamente há uma ideia de base, não é? Portanto, há uma ideia genética sobre aquilo que nós queremos escrever, o que quero contar ou relatar, ou pode ser uma longa história, como os outros livros, ou histórias mais curtas, e depois há o processo de construção da história, que vai buscar muita informação, em alguns casos até informação que eu nem imagino que a tenho. E isso tem a ver com o nosso subconsciente, ou seja, nós todos os dias estamos a recolher informação, e vai ficando gravada no nosso subconsciente. E, portanto, há muitas coisas que aconteceram ao longo da nossa vida, na nossa infância e depois na juventude, etc., que nós não temos a mínima noção, não temos noção de que essas coisas aconteceram e dos factos que nos foram relatados, o que nós fomos observando, mas elas estão cá gravadas. E, portanto, há um processo na criação literária, naquilo que se chama inspiração, ou o que seja, que no fundo é ir buscar esses nossos recursos que estão cá dentro. E nós temos muitos recursos, e isso faz através de um processo de solidão, de pensamento, ficar a pensar nas coisas, de nos perguntarmos a nós próprios há um estímulo sobre isso. Podemos dizer Exatamente. Que há um estímulo, ou uma história, ou um tema, e depois a partir daí constrói claro. a Exatamente, história. E depois o subconsciente vai ajudando, ao longo que estamos a escrever, é a mesma coisa que nós estamos a fazer outras coisas e nós vamos lembrando disto e daquilo que parece que faz sentido. Eu acho que esse é um dos ângulos. O outro é a investigação pura e dura, ou seja, a investigação sobre coisas que nós não sabemos sem investigar, porque senão não conseguimos lá chegar. E portanto esse processo também é muito interessante, porque investigar para melhor adornar a história e dar-lhe uma maior verosimilhança é um processo também muito interessante, cansativo, obviamente, muitas vezes temos que ler coisas horríveis, até em línguas estranhas, ou procurar traduções, ou no português mais arcaico, etc. Mas é um processo muito interessante, porque à medida que vamos investigando, há sempre sinapses, ou seja, links, coisas que se vão formando na mente, na nossa imaginação, que nos vão dizer,
bem, isto dá a ideia para encaixar aqui, podemos contar a história desta forma, vá para ali, para lá, ou seja, estamos sempre em processo criativo, e eu acho que é assim que vai acontecendo. E por isso o que eu sugiro a quem queira escrever é que se arrisque, comece e não se desmotive, porque é um processo que exige muita paciência, mas também exige motivação e este trabalho. Mesmo. E para finalizar a nossa conversa, eu tinha aqui um pequeno parágrafo de Simone Weil, de 2014, e que apresenta-nos uma ideia que eu depois gostaria de ouvir o seu comentário, Dr. Alberto. Pode ser? Então vamos lá. Um desafio. Uma das necessidades mais importante e mais ignorada pelo homem é o enraizamento. É uma das mais difíceis de definir. Um ser humano cria raízes devido à sua participação real, ativa e natural na existência de uma coletividade que mantém vivos alguns tesouros do passado e alguns pressentimentos do futuro. Participação natural, isto é, criada automaticamente pelo lugar, pelo nascimento, pela profissão, pelo meio ambiente. Todo o ser humano precisa de ter múltiplas raízes, precisa de receber a quase totalidade da sua vida moral, intelectual e espiritual por intermédio dos ambientes a que naturalmente pertence. Ora, a questão é, será que este livro não é mais do que a prova de uma necessidade sentida de enraizamento, ainda que inconsciente? Eu acho essa descrição deliciosa da Simone Weil, que é uma grande escritora e filósofa francesa e grande pensadora, e na verdade ela transporta-nos para essa ideia de ligação, da nossa ligação à nossa memória, ao nosso lugar, às nossas raízes, à nossa cultura, no fundo à nossa genética, que era aquilo que nós vivemos nesta atualidade, que era aquilo que é a nossa herança. E a nossa herança é uma herança que é psicológica, é uma herança genética, é uma herança cultural, que vem de muitas proveniências, umas mais recentes, que são, no fundo, a nossa cultura mais recente, onde vamos beber muito daquilo que somos e como nos vamos fazendo, e depois muito daquilo que vem já de lá de trás, das culturas ancestrais que habitaram os nossos territórios, que nos deixaram o nosso legado, um bom legado, e que nos foram fazendo enquanto povo e enquanto comunidade ao longo dos tempos. O que sobra disso tudo é aquilo que nós somos e o potencial do que podemos ser para o futuro. E sobra também esta ligação cultural à nossa memória, aquilo que ela falava deste enraizamento, de nos sentirmos que fazemos parte de algo, parte de um território, de uma comunidade, de uma cultura, e isso dá-nos sentido, pertença, dá-nos sentimento de pertença a alguma coisa, este sentimento gregário de que entroncamos ou pertencemos a algo e que faz sentido a nossa existência enquanto pessoas e enquanto povo. E, portanto, é uma ideia muito, muito bonita, e eu acho que estes contos se ajustam a essa ideia, porque eles vão buscar precisamente esse nosso património, essa nossa herança das nossas memórias, é uma herança mais imaterial, mas que se agarra, como eu disse no início, àquilo que é o património material. É um cruzamento entre as memórias, as lendas, as tradições e aquilo que sobra dos nossos antepassados e que ainda está visível aqui nas nossas terras. E por isso eu acho que uma boa forma de nos enraizarmos ainda mais é visitarmos esses lugares e sentirmos aquilo que eu chamo o espírito do lugar. Só lá
é que a gente pode fechar os olhos e sentir o espírito, o cheiro e os transportes mentais e na imaginação que podemos ter naqueles espaços em específico. E se isso for feito com quietude e com calma, eu acho que temos grandes experiências. Eu diria mais, está na altura de ler este livro, ou quem já leu, voltar a ler, porque torna-se atual num mundo em que passou pelo paradigma da globalização, em que todos ambicionamos ser iguais, todos com o mesmo pensamento, o único. Passou-se por uma época que era o local, portanto aqui já começava a aparecer a importância do local para sermos diferentes um bocadinho da grande corrente, e agora focamos-nos no local mesmo, estamos no local, estamos a valorizar a nossa cultura, os nossos sítios, o nosso mundo que é aqui dentro da nossa casa, portanto voltarmos a ler este livro. E o State Talk também está cá para vos levar aos locais, contar-vos estas histórias que estão por trás, vivê-los de uma forma quieta, segura, mas viver o património local acompanhado por estes contos. Dr. Alberto, obrigada pelo seu tempo, obrigada por nos fazer viajar neste bocadinho. Vera, obrigada também pela tua disponibilidade e esta experiência de leitura. Vamos ler novamente estes contos e aprender mais um bocadinho. Obrigada, está bem? Obrigado eu. Fiquem bem. E àqueles que nos vão ouvir. Muito bem, obrigada a todos também por estar a assistir. Obrigada.